então explicar aí, né? Bom, tá gravando então, tá? Ok, obrigada. Mais um aluno entrou aí agora, o Daniel Matos, né? Também é do primeiro ano, né? Tudo bem, Daniel? Tá. Para o pessoal que chegou aí agora, né? Deixa eu ver aqui, o Daniel Matos também, ele ainda não acessou a sala virtual. Vou colocar de novo aqui o link, tá? Viu, Daniel? O link está aí da sala virtual, onde está o material desse treinamento, tá? O material já está lá, o material, vou repetir para você que você entrou agora, né? O material que foi desenvolvido na primeira etapa do treinamento. Mas vou deixar então agora a Daniele com vocês, que vai ser ela que vai acompanhar aí o treinamento com vocês. Um abraço aí para todos, tá? Um abraço. Então, boa tarde para todos. Primeiramente, eu quero desejar umas boas-vindas, né, para todos nós nessa nova parte, nesse novo treinamento que a gente vai fazer. E o Oswaldo me apresentou, né, mas meu nome é Daniele. Eu faço parte do curso de Ciência da Computação da UFOP e estou no projeto que é da parte da UFOP, juntamente com vocês, do projeto de programa de extensão do Programa em Ação. A gente vai trabalhar esse treinamento. E como ele disse, tem aulas que já estão disponíveis lá no Codaut, na sala virtual, e vocês podem acessar essas aulas tranquilamente e assistir quando quiserem, e também tem o material todo disponível. Às vezes eu vou estar atualizando, porque, como ele disse, a gente vai entrar agora com uma nova dinâmica, e essa dinâmica é a dinâmica de gamificação, então pode ser que tenha algumas alterações. Só quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Estão, né? Sim. Tá certinho. Ok. Tá. Então, é basicamente isso. Todo o material tá lá. Tem também algumas recomendações de materiais para vocês acessarem. E, bom, eu vou dar as partes iniciais aqui. E ao longo dessa primeira apresentação, eu vou mostrar para vocês a plataforma URI, que o Oswaldo estava falando agora há pouco, que a gente vai usar na boa parte das atividades, e outros materiais também, e algumas ferramentas que vocês podem utilizar para poder executar os seus algoritmos que a gente vai usar para o treinamento. Então, eu vou começar apresentando aqui, para começar essa explicação. Tudo certo? Tá dando para ver minha tela? Tá sim. Então, beleza. Então, vou passar aqui os slides, né? Com a apresentação. O meu nome, tudo Daniele, né? Vou apresentar para vocês os orientadores que fazem parte dos dois projetos do UFOP quanto do IFMG, Oswaldo do IFMG e Reinaldo da UFOP. As parcerias. Então, a gente tem a parceria desse projeto com o DECOM, Codaut, UFOP e o UFMG, que a gente inclui nesse treinamento os programas de extensão, né? As atividades dos programas de extensão do IFMG, que é o Programa em Ação da Codaut, e o UFOP, OPCoders. Bem, os objetivos, dos objetivos principais desse treinamento é trazer uma aprimoração do conhecimento de programação, que alguns já possuem, outros acabam iniciando, mas não é um impedimento. Você está iniciando na programação agora, que todos que, tanto no nível intermediário, nível inicial, nível avançado, vão poder estar participando, que a gente vai poder estar mexendo no treinamento para poder avançar de uma maneira que vocês consigam aprimorar os seus conhecimentos de programação. Então, desde que você não tenha muito, a gente vai
aprimorando até ter um conhecimento bacana que vocês alcançarem nesse treinamento. Então, a ideia é que a gente trabalhe com a programação competitiva, que é uma programação voltada para competições, tanto em Olimpíadas de programação como a OBI, tanto como essas programações que a gente faz em equipe, como Intercamp, que a gente faz entre os campos do IF, por exemplo. Então, vai servir como um treinamento para isso também. E vocês vão chegar lá com um pezinho um pouquinho mais na frente, porque a gente já vai ter trabalhado aqui algumas ideias com programas com entrada e saída que requerem também lá na atividade de programação competitiva dentro da Olimpíada de Programação dessas competições. Então, não só isso, a gente também, né, o objetivo desse programa é incentivar o trabalho em equipe por meio de atividades em grupo. Dessa vez a gente vai trabalhar um pouquinho mais com o trabalho em equipe. Da última vez a gente teve uma atividade, mas não foram muitas, mas dessa vez a gente vai trabalhar bem mais, porque foi feedback positivo. Então a gente vai acabar fazendo essa dinâmica mais vezes para poder trazer esse espírito de competição saudável. Então vai ser uma competição saudável, não é para ser uma competição ruim, é para ser uma competição em que todos saibam trabalhar com o tipo colaboração em equipe, que é uma equipe colaborativa, ou seja, todos vão estar colaborando de uma maneira que trabalhem ali com o conhecimento que tem. Mesmo que seja inicial, mesmo que seja avançado, não importa. Desde que você esteja trabalhando para incentivar a equipe, para poder ajudar, para poder apoiar, para poder qualquer coisa. Então, não importa. É um trabalho, é uma competição. Uma competição, então a gente tem que ter aquela vontade de vencer, mas vencer de uma maneira saudável. E outro objetivo é o raciocínio lógico e a prática de programação. Então, a gente vai fazer exercícios que induzam a gente a ter um raciocínio lógico e, por meio deste raciocínio lógico, resolver atividades que um programa de computador, por exemplo, pode fazer. Então, ali no seu raciocínio lógico, a gente vai dar de cara com o problema, tentar entender o problema e, por meio dele, raciocinar de maneira lógica, entender o que o problema quer, e a gente vai e executa, sendo esse problema, a solução dele elaborada de diversas formas. Então, a gente é uma coisa bem diversificada. O seu raciocínio lógico pode ser diferente, mas a gente vai trabalhar ele da melhor maneira. E a prática de programação, porque a gente aprende programação, então aqui a gente vai colocar em prática a programação que vocês aprendem, seja lá no curso de C ou no algoritmo, mesmo na ideia da lógica ali que vocês aprendem nos algoritmos usando pseudocódigos. Aqui a gente vai trabalhar a programação na prática mesmo, para a gente entender como que funciona e quais categorias de algoritmos e tipos de tarefas que a gente pode executar por meio de prática de programação. Bem, dentro das metodologias que a gente vai apresentar, né, a gente vai usar as linguagens C, C++ ou C++, então vai ser uma abordagem híbrida com a linguagem C e C++, mas não diferenciam tanto assim um do outro. Alguns têm uns recursos a mais e a linguagem C++, por exemplo, tem alguns recursos a mais que C não tem, mas você, dentro do seu programa de C++, você pode usar recursos de C. Então, ali você vai ter o programa híbrido com linhas de código que são executáveis tanto em C e em C++, dentro de um programa C++. E para executar esses códigos, a gente vai pode utilizar o CodeBlocks, que é uma ferramenta para poder executar linhas de código de C e C++. Então, a gente vai usar, pode usar ele, na verdade. Então, eu deixei agora como opção, antes eu mostrei para vocês o CodeBlocks, como que a ferramenta é. Mas agora, quem quiser, por exemplo, ter acesso às outros editores de código, tem o CodeBlock, tem o Visual Code, que nele é uma ferramenta que eu recomendo bastante.
Pode ser que a gente tenha que instalar algumas extensões a mais, né, usando essa ferramenta, mas é uma ferramenta muito boa e dá para compilar, né, executar códigos em linguagem C e C++. E a plataforma que a gente mais vai usar para poder fazer os nossos exercícios, ou até mesmo pegar alguns exercícios para poder fazer, vai ser a plataforma URI. E dentro dessa plataforma tem diversos exercícios com categorias iniciantes, intermediárias, divididos em categorias, por exemplo, ad hoc, que são é, é, tarefas que podem ser feitas com dedução e também matematicamente, enfim. São vários tipos de exercícios e todos eles têm uma interface parecida com os exercícios que a gente dá de cara com é, Olimpíadas de programação e é, eventos de competição de programação. Então, a gente vai usar ele por causa disso. E a gente vai também nas metodologias entender como utilizar algoritmos e algumas estruturas, se possível. Então, aqui eu estou apresentando alguns níveis da Olimpíada Brasileira de Informática para a gente só conhecer, né? Conhecer quais que são os níveis e as modalidades. Existem duas modalidades. A primeira modalidade de iniciação, que envolve os alunos que resolvem problemas de lógica e raciocínio computacional em papel, e estão distribuídos em 3 níveis. Esses níveis são os níveis júnior, que são alunos de 4º a 5º ano do ensino fundamental, nível 1, alunos de 6º a 7º ano do ensino fundamental, mais os níveis júnior, e o nível 2 é nível júnior, nível 1, e alunos do 9º ano, do 8º e 9º ano do ensino fundamental. E a modalidade de programação, que são alunos com conhecimento de programação, e a prova possui níveis variados de dificuldades, que possui tarefas fáceis e das mais difíceis. Então, a gente também tem níveis nessa modalidade, que é o nível júnior, alunos de até 9º ano do ensino fundamental, nível 1, alunos do 1º ano do ensino médio, nível 2, alunos do 3º ano do ensino médio, de até 3º ano do ensino médio, ou seja, 2º e 3º, e 1º também. Nível sênior, alunos do 4º ano do ensino técnico e alunos do 1º ano do curso de graduação. Então, é um pouquinho mais avançado. Então, nessas atividades da Olimpíada Brasileira, né, agora com a pandemia, o cenário é um pouco diferente, mas nessas atividades é um computador por participante, então é uma competição feita individual. E lá a gente vai passando de fases em fases, até conquistar, por exemplo, medalhas e outros tipos de premiações. Sei 2 vezes. Aqui é um exemplo da estrutura das questões. Então, eu não vou ler, mas eu só vou passar aqui um exemplo. Então, primeiramente, apresenta o título da questão, um pouco de descrição do problema, para a gente poder entender um pouquinho o contexto do problema que a gente está lidando. E depois, normalmente, a gente tem as informações sobre a entrada do programa e o que a gente, basicamente, a gente vai ver mais para frente, para quem nunca viu sobre entrada e saída dos nossos programas, a gente vai ver, não se preocupe. Mas tem a entrada dos nossos programas, que a gente vai entrar com dados, e esse programa tem que processar esses dados e me retornar uma saída. E a saída tem que ser a que ele definiu. Tanto a entrada quanto a saída do nosso programa tem que estar de acordo com a definição da estrutura da questão que a gente está lidando no momento. Também tem algumas restrições quanto à entrada. Normalmente, você não precisa ficar validando essas entradas, né? Porque a saída elas têm que estar de acordo, mas é só para você saber mais ou menos o intervalo das entradas ou quais restrições que estão ali por trás das entradas do nosso programa. Aí ele apresenta alguns exemplos, né? Então, dos exemplos de entrada, por exemplo, de 52, 14, 18, a saída foi 20.
E aqui, entrada 47, 21 e 9 e a saída foi 21. É basicamente isso. Então, o seu programa entrou com alguns dados, como informações, e processou eles e me trouxe uma saída. E nas duas saídas aqui foram diferentes. Mas poderia ser a mesma também, mas depende do valor de entrada. Outro exemplo, basicamente a mesma coisa, o título, a descrição do problema, entrada e saída do programa, restrições, e às vezes pode ter algumas informações sobre a pontuação. Então, ele fala para um conjunto de casos de teste valendo 10 pontos, tal informação sobre a pontuação. Aí pode vir essa informação. Aqui, de novo, é um exemplo de entrada e saída. A pessoa, o usuário entrou com alguns dados, a saída processada foi essa. Para esses, basicamente. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o URI. Vou abrir aqui uma janela. Se sair, vocês me falam. Vou. Espera que impressão um negócio aqui na minha frente. Então, no URI, a gente vai. Aqui tem várias categorias, né, tem várias funções, na verdade, de você acessar no site. Rankings, submissões, enfim, depois a gente vai ver isso, vai se familiarizar com essa plataforma. Então, tá dando para ver essa tela, né? Tá. Tá sim. Então, é basicamente isso. A gente tem o título, tem a descrição do problema, a entrada e a saída, como na questão da Olimpíada. E aqui os exemplos de entrada e saída. Aqui não teve uma entrada, que ele fala até esse problema não possui entrada, e só processa uma saída. E aí, processa a saída do programa. Pode digitar o programa aqui, mas o ideal é que vocês tenham um programinha, como eu falei para vocês, o CodeBlock Visual, o VS Code, que é o Visual Studio Code, para vocês poderem escrever seus programas e executar, testar lá e depois trazer para cá e submeter. Então, basicamente, aqui a gente vai submeter nosso problema. Vocês vão vir e colar o seu problema aqui. Basicamente, vai escrever ele aqui, vai lá, escreve aqui. E vai escolher a sua linguagem. Mas se você definiu lá nas suas configurações a linguagem padrão, ele vai vir aqui padrão. Tem essa opção de configuração da sua linguagem padrão. Mas você pode selecionar aqui os tipos de linguagem que você vai enviar, por exemplo. Aí, depois é só enviar. Aqui tem um exemplo da execução, ele vai te mostrar o status da execução. Deixa eu mostrar uma execução aqui. Aí esse foi o meu código, basicamente. Então, ele mostra para você qual que foi o código. E aqui algumas outras informações. Bom, a gente vai conhecer melhor essa plataforma. Mas é basicamente isso. A gente vai treinar nossos programas, nossas tarefas por aqui, para a gente poder se familiarizar já com essa ideia de entrar com os dados e processar esses dados e processar uma saída. Tudo conforme a questão deseja. Deixa eu só fechar isso. O que é isso aqui também? Pronto. Ai, deixa eu ver se aqui fixei. Pronto. Vou apresentar aqui de novo. Pronto. E aqui algumas ferramentas e recursos. Então, aqui uma das ferramentas que já apresentei, que é a ferramenta URI. E outra ferramenta que é muito boa é a ferramenta NEPS Academics, que é NEPS Academy, na verdade, desculpa. E aqui vocês têm também tem o mesmo processo do URI de entrar com exercícios, com programas, e vocês enviam os seus programas e eles processam para ver se está correto, conforme a gente faz no URI. Mas aqui tem algumas informações um pouquinho a mais sobre a UBI e algumas dicas e alguns cursos também que vocês podem fazer
para poder estar se familiarizando também, se vocês quiserem também avançar. Então, podem acessar esse daqui. Eu não vou deixar esse material lá, né? Já está, na verdade, lá na sala virtual. E vocês podem acessar o site e poder explorar. Esse aqui é outro site, o NOIC, que também ele serve para auxiliar alunos para Olimpíadas. E ele possui um guia de estudos para a OBI, usando a linguagem C++, que é a linguagem que a gente vai usar aqui. Então, lá já tem algumas informações, alguns guias. A gente vai falar um pouquinho mais extenso aqui. Lá tem algumas informações mais gerais sobre algumas estruturas importantes de serem aprendidas para a gente trabalhar nas atividades de competição. O DM tem vários cursos de várias categorias e oferece esses cursos gratuitos e pagos. E tem um curso de introdução à programação gratuito. E esse livro aqui, ele é um livro que ele não é muito, tem muitas informações de código, não, mas é mais uma lógica. É interessante vocês irem lá e ver alguns exercícios de lógica, por exemplo. E aí vocês podem trabalhar suas deduções lógicas, que aí ele tem algumas, né, algumas tarefas para interpretar, analisar, deduzir, alguns, alguns exercícios. E é interessante para vocês treinarem. Aí vocês olham uma resposta e ver se acertar. Tem algumas questões assim, né? E eles falam também sobre a OBI. Descreve ela bonitinho, mas é mais para modalidade inicial, não é para modalidade programação, não. Nossos encontros, eles vão ser semanais. Toda quarta-feira, às 4 horas, aqui mesmo, nessa, nesse, nessa plataforma Microsoft Teams, só que pode ser que a gente mude para o Meet, porque às vezes eu preciso gravar a aula e não consigo, eu preciso de algum aluno para poder gravar para mim. Então, pode ser que a gente mude. E as aulas vão ser de conteúdo e exercícios. E a maior parte das atividades vão ser feitas no URI. Então, basicamente as aulas vão ser de conteúdo e exercício. Só que a gente vai ter uma novidade, que a gente falou inicialmente sobre essa novidade, né? Então, a novidade mesmo é a gamificação. Dessa vez a gente vai mudar um pouquinho, né? Então, antes a gente estava numa coisa mais metódica, mais mecânica mesmo, bem padronizado. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho, por mais que a gamificação não é uma coisa nova, super nova, é uma coisa meio uma trabalhada já há um bom tempo em diversos locais. Mas basicamente, o que seria a gamificação? A gamificação é uma técnica que usa elementos de design de jogos em contextos não jogos. E o objetivo é envolver e motivar as pessoas. Então, ela vai introduzir design e elementos de jogos em contextos não jogos, por exemplo, nas empresas. Tem esses processos de gamificação também, para poder motivar os funcionários, quem trabalha na empresa, e envolver essas pessoas. Então, eles introduzem elementos de design e de jogos, num contexto não jogos, que é uma empresa, não é um jogo, basicamente, mas ali, introduzindo os elementos, as pessoas podem ficar mais motivadas, né, mais empenhadas e com mais vontade de fazer as tarefas. E para isso, a gente vai ter que precisar definir alguns pontos. Bom, a gente vai ter que precisar de definir quais elementos de jogos que a gente pode usar ou devemos usar. Então, a gente vai ter que definir quais elementos são esses, basicamente. Os elementos, basicamente, são elementos, por exemplo, de ranking, avatar, quests, missão, objetivos e feedbacks constantes, elementos tipo esses, que a gente pode
ou deve usar. Conquistas, entre outros. E alguns que a gente vai descartar. E esse descarte de alguns elementos, isso que vai definir vai ser o gênero do jogo, basicamente. Então, a gente não vai usar especificamente um gênero de jogo como se fosse, né, tem vários tipos de gêneros, como aventura, puzzle, plataforma 2D, vários tipos de gêneros de jogos, mas é importante a gente definir para a gente poder se localizar no ambiente. Então a gente vai descartar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente não vai trazer, talvez, para um jogo de aventura, vamos supor assim, a gente não vai trazer alguns elementos que a gente encontra num jogo de 2D. Então a gente primeiro vai definir um gênero para a gente poder alinhar quais elementos a gente vai usar aqui para nossa gamificação. Um elemento que a gente pode usar, né? Que talvez, na verdade, a gente vai usar com quase toda certeza, é o avatar. Então a gente vai, provavelmente, né, com toda certeza, definir um avatar para cada um aqui. E aí a gente vai para poder, né, um avatar com seu nome e para poder, por exemplo, ranquear esse personagem, ranquear, trazer conquistas, trazer o perfil dele, upar ele, coisas assim. E trazer. E para quê, né? Na verdade, para que tudo isso que a gente está pensando, né? Por que que eu não vim direto para o ponto da gamificação? Estou falando sobre isso. Por que que eu não vim direto com a primeira aula gamificada? Porque a gente precisa disso. A gente precisa primeiro alinhar essas questões, porque senão fica muito difícil de elaborar, né? Por mais que a gamificação seja uma coisa que não é nova, é algo que não possui de fato, algo muito metódico. A gente vai lá e faz isso da gamificação. Acho que vale mais pelo contexto. Então, a gente vai ter que contextualizar algumas coisas para trazer um ambiente propício para gamificação. Porque senão, às vezes, fica chato para alguns e legal para outros. Então, eu não vim direta, né, com a gamificação para vocês fazerem por causa disso, porque a gente primeiro vai definir e alinhar tudo direitinho e ficar algo legal e bacana para todos. Então, na gamificação, né, no processo de gamificação, tem arquetipos de Bottle. E esse arquetipo é de um cara chamado Bottle. E ele definiu perfis de jogadores. Né? Alguns perfis de jogadores, algumas pessoas com alguns perfis e que vão gostar de alguns jogos e vão detestar outros, por exemplo. Eu, por exemplo, detesto jogo de futebol, né? Então, basicamente, eu não vou ser o tipo de pessoa que vai gostar de uma elaboração gamificada, talvez uma coisa mais nesse estilo, por exemplo. Mas, enfim, o que acontece? São 4 os tipos de jogadores, né? A gente parte que a gente tem jogadores predadores ou os killers, conquistadores ou empreendedores, socializadores e exploradores. Então, aqui, mais para cima, são pessoas que gostam mais de ação, basicamente. Embaixo, pessoas que gostam mais de interação, aqui da esquerda, que preferem, né, interação de pessoas, e aqui preferem a interação do ambiente. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que definir o perfil de vocês para poder entender né, quais elementos a gente vai trazer para a nossa gamificação. Porque senão fica chato para o socializador jogar um jogo de, né, conquistas e às vezes ele não quer ficar subindo muito, né, conquistando as coisas. Enfim, a gente pode talvez encontrar um meio comum, por exemplo, onde cada perfil agrada de alguma coisa ou desagrada de outra, mas acaba que a gente vai tentar achar algo mais propício, mais um ambiente mais legal. Então, é basicamente isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho desses perfis aqui, então. Só um pouquinho, para a gente poder entender. Isso aqui é uma descrição meio extrapolada demais, mas eu acho que dá para explicar por aqui, sim.
Enfim, aqui os diferentes tipos de jogador, segundo o professor britânico Richard Bottle. Então, a gente tem aqui os exploradores, por exemplo. São aquelas pessoas que gostam de ficar explorando o ambiente, conquistando coisas que encontram no ambiente, por exemplo, a caminho. Então, que gasta tempo tentando entender as possibilidades e os porquês do game, né? Ficar explorando, por que isso, por que aquilo. Deixa eu pegar esse elemento, por exemplo, coisas assim. São motivados pelo conhecimento, então precisam ter acesso a dados exclusivos durante a competição. Então, é basicamente o perfil do explorador. O perfil dos socializadores. São basicamente pessoas casuais, né, nos jogos. Esse tipo de jogador gosta de jogar por causa da interação social. Para atraí-lo, é preciso criar meios para ele conversar com outras pessoas no meio do jogo. Unir vida online e offline é importante. Então, são aquelas pessoas que gostam de trabalhar em equipe também, né? Então, às vezes a gente vai também trabalhar isso aqui, esse perfil socializador. Às vezes vocês têm um perfil, mas tem um pouquinho do outro, mais do outro, e gostam mais de um, e conhece um outro perfil, por exemplo. Então, os socializadores são esses, gostam de interação. Os matadores, os killers, né? São usuários que querem mesmo destruir os adversários e não só vencer. É intenso, provocador e agressivo. Tem muitos competidores nesse estilo e pode afetar os outros jogadores. Como eu disse, eu falei que era uma explicação meio demais. Mas eu acho, basicamente é um perfil daquele que gosta de que seus competidores não os alcancem, basicamente. Ele é aquele que quer aniquilar mesmo, né? Ele quer estar lá em cima. Basicamente, esses jogadores também a gente encontra em jogos de FPS, né? Por exemplo, ou até mesmo com um time ou sozinho, em que é aquele mata-mata todo e é ele que ganha os mais pontos matando mais outros. Aqui, realizadores, né? Aquele jogador que quer sempre vencer, o jogador motivado pela competição, que deseja vencer sempre e fazer o maior número de pontos. Precisa ver o tempo todo como está seu desempenho. Então, são aqueles jogadores, entre aspas, empreendedores, em que, se você tiver um ambiente de moedas para ele, ele vai adorar, porque é um ambiente que ele vai ficar coletando moedas e ele vai subindo, ranqueando e fazendo missões, e ele vai conquistando alguns retornos, por exemplo. Sei lá, né? Tá sempre vencendo, ganhando as coisas como alguma upload da sua skin, né? Vestimenta, por exemplo. Então, basicamente, são esses 4 arquetipos que bora definir um. E são esses que a gente vai tentar definir aqui também, para poder trabalhar a gamificação. Então, por isso que eu não vim direto para gamificação, sim. E também entender se vocês realmente vão querer elaborar a gamificação nessas atividades de treinamento. Então, vai ser um processo que talvez traga engajamento e, dependendo do ambiente, cada perfil de jogador vai gostar e vai trabalhar de uma maneira ou outra. Então, às vezes você está num ambiente ali onde o explorador se dá bem e você que é um socializador. Então, às vezes você não vai avançar assim no jogo, entre aspas, mas não significa que você é ruim. Você só talvez não tenha o perfil do jogador. Então é basicamente isso. Mas a gente vai tentar entrar em um senso comum aqui. Então é basicamente isso aqui. Em alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, tá bom. Acho que eu vou analisar aqui. Aí nas próximas a gente fala sobre algumas coisas. Mas eu acho que eu esqueci de citar sobre isso. Então, o conteúdo, ele não vai mudar muito, assim, o conteúdo que a gente vai ver. A diferença é que a gente vai trazer essa gamificação, e aí, com base nas tarefas ou nos entregáveis, aquilo que eu pedi para vocês, basicamente, vocês vão upando, entre aspas, se for o jogo de ranquear.
A gente vai definir isso primeiro, com base nos perfis de vocês. E para isso eu vou criar um formulário, ou a gente pode conversar, né? E eu vou pedir para que vocês passem no formulário e a gente defina os perfis e, e trabalhe com o ambiente gamificado para todos. Quem estiver gravando, pode parar, né? A gravação, por favor. Bom, eu estava aqui ouvindo, deu para acompanhar aqui, né? Eu fiquei agradecer a Daniele, né? E espero o engajamento aí dos alunos. Como eu estava conversando com a Daniele mais cedo, né? O Luiz Eduardo e o Luiz Miguel, né? Que são os bolsistas aí que já participaram, eles estão inclusive querendo implementar a gamificação também nos cursos lá de algoritmos e linguagem C, né? Eles já estão preparando lá algumas coisas também. Então, eu acho isso muito bacana, né? Eu dei a maior força porque é isso mesmo, a gente tem que implementar essas coisas novas. Eu adoro coisas novas, né? E é bom demais ter pessoas assim que gostam de implementar isso, né? Então vai ser muito legal, eu acho que vai ser muito bacana, tá? E vou estar aí, que eu puder ajudar, né? Vou estar aqui no pano de fundo, né? Atrás das cortinas aqui, tentando ajudar, tá certo? Bom, alguém quer comentar alguma coisa aí? Perguntar? Fiquem à vontade, hein? Eu queria falar que eu tentei instalar o Codebox no meu PC, porque eu uso Linux. Mas só que eu não tô conseguindo compilar, não. Eu tô com esse problema nele. Olha, eu vou dar uma olhada para você, Felipe, porque eu assim eu tenho que dar uma olhada aqui o que pode estar acontecendo, né? Porque tem as configurações lá do compilador, né? Eu, eu vou dar uma olhadinha para você e te dou um retorno aí direto aí para você, tá? Obrigado. Tá bom. Eu dou uma olhada mais tarde. Não te prometo hoje não, mas até amanhã, né? Eu dou uma olhada aqui, entro em contato com você, tá bom? Beleza. Bom, só queria complementar, né? A Daniele falou aí sobre o URI, né? Os alunos aí que ainda não têm uma conta no URI, acho que na apresentação que ela colocou aí, tem o link, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, Tem. né? Vou colocar aqui no chat aqui. Mas façam uma conta lá, é gratuito, né? Eu vou colocar aqui o site aqui que eu coloquei aqui. E no perfil, né, da conta, no URI, né, tem um local lá para instituição de ensino. Então coloquem lá que vocês são do IFMG, né? Tem lá várias instituições de ensino, né? Vocês vão encontrar lá o IFMG. Não tem Campus Ouro Preto, né? Acho que todos os alunos do IFMG são cadastrados, né, como uma mesma instituição. Tá? Isso é legal, porque existe um ranqueamento dentro do URI, né? A gente está falando de gamificação, existe um ranqueamento da instituição. Na medida que os alunos vão fazendo lá, resolvendo os problemas, né? Vai pontuando para a instituição. Isso é legal, né? E outra coisa que eu falei aí foi mais específico para o Daniel, né, e para o Túlio, já responderam que vão fazer, é trocar no perfil também da plataforma Codaalt, né, o e-mail, porque aquele e-mail institucional lá que vocês têm, ninguém usa, né, então trocar o e-mail para um e-mail aí, que seja um e-mail mais utilizado, porque a gente vai estar mandando notificações aí, né, e vai muita coisa por e-mail, né, por e-mail que está cadastrado no perfil. Ok? Ok. Bom, então se não temos mais dúvidas, né, eu vou encerrar aqui a gravação, né, vou disponibilizar a gravação, porque alguns bolsistas, alguns inscritos no curso não puderam participar,
pode ser que alguns outros queiram participar, né? A gente vai estar ainda com as inscrições abertas, então comentem com os colegas, né? Comentem no curso lá de linguagem C, né? Que tentar motivar mais pessoas, né? Mais alunos a participarem desse grupo aí de estudo também. Ok?